Você já parou para pensar que aquilo que está dentro da sua casa pode estar trazendo mais problemas do que soluções? Às vezes, sem perceber, carregamos conosco objetos que não apenas ocupam espaço, mas também abrem brechas espirituais que podem causar grandes danos. E o pior, esses itens, que muitas vezes parecem inofensivos, podem ser verdadeiros portais para influências malignas. Não é assustador pensar que algo tão simples como um amuleto decorativo ou um livro antigo pode estar afetando diretamente a harmonia do seu lar? A verdade é que muitos subestimam o poder espiritual que certos objetos carregam. O que você vê como apenas um presente exótico ou uma peça de coleção pode ser o ponto de partida para noites mal dormidas, brigas constantes ou até mesmo uma sensação de opressão inexplicável. Parece exagero? Espere até conhecer os relatos e ensinamentos que mostram o quanto isso é real. Esse conhecimento pode transformar a maneira como você encara o que está ao seu redor. E a recompensa é a paz e a proteção espiritual que todos buscamos. Então, se você quer saber como identificar esses itens e o que fazer para garantir que sua casa seja um lugar de luz e segurança, continue lendo. O que vamos explorar aqui pode mudar completamente a sua visão sobre os objetos que você tem guardado. E, mais importante, pode mudar a energia do lugar onde você vive. Há quem diga que os objetos em nossa casa contam histórias. Mas, e se eu te dissesse que alguns podem contar histórias sombrias e abrir portas espirituais perigosas? Quadros com imagens perturbadoras, livros com temas ocultistas ou até mesmo peças de decoração herdadas com passados duvidosos podem criar brechas para influências espirituais negativas. Imagine, por exemplo, aquele antigo espelho trazido de um leilão, carregando mais do que seu reflexo. Muitas vezes, o que parece inofensivo pode ser um portal esperando para ser ativado. Agora, antes de sair jogando tudo fora, é importante saber o que buscar. Certos objetos carregam uma energia que parece alterar o ambiente ao redor. Você já reparou em lugares onde há uma sensação constante de inquietação? Pode ser algo pequeno, como uma estátua ou um amuleto. Um exemplo real são relatos de pessoas que, ao trazerem um livro sobre magia para casa, começaram a experimentar insônia e pesadelos frequentes. Esses detalhes não são meras coincidências, mas sinais de que há algo mais acontecendo. Para aqueles que acham que isso é superstição, pense comigo. Por que algumas pessoas sentem paz em certos lares e desconforto em outros? Não é apenas sobre a decoração, é sobre o que ela carrega espiritualmente. Observar com atenção o que entra em sua casa é um passo para proteger sua tranquilidade. E claro, há sempre o que se pode aprender com histórias reais de quem enfrentou situações semelhantes. Mas isso fica para o próximo ponto. As histórias mais poderosas vêm de quem viveu na pele o que muitos de nós sequer imaginamos. Pastores que visitaram lares repletos de perturbações espirituais relatam episódios dignos de um filme de suspense. Certo dia, uma família chamou um pastor após semanas de barulhos inexplicáveis e sensações de opressão em sua casa. O ponto de origem, um quadro herdado de um parente que tinha uma forte ligação com práticas ocultistas. O pastor, após orar e discernir, recomendou a retirada imediata do objeto e a paz voltou ao lar. Não são apenas os pastores que compartilham essas experiências. Pessoas comuns também têm histórias de arrepiar. Uma jovem relatou ter comprado um amuleto durante uma viagem, atraída pelo design exótico. Pouco tempo depois, ela começou a sofrer de ansiedade intensa e sonhos perturbadores. Ao ouvir sobre a possibilidade de influência espiritual, decidiu se desfazer do objeto e os episódios cessaram. Essas situações mostram que ignorar os sinais pode ser um risco grande demais. Para quem duvida, aqui vai uma provocação.
O que você faria se sentisse que algo na sua casa está errado, mas não conseguisse identificar o motivo? Muitas vezes é preciso ajuda externa, como a oração de um líder espiritual ou uma avaliação cuidadosa dos objetos presentes. Há quem prefira ignorar, mas as experiências daqueles que enfrentaram essas situações nos dizem que vale a pena agir. E se você acha que isso é apenas coincidência, espere até ver o que a própria Bíblia tem a dizer sobre isso. A sabedoria antiga nos ensina a importância de discernir o que permitimos em nossas vidas, e as Escrituras são claras nesse ponto. Em Atos 19:19, lemos sobre como novos convertidos trouxeram seus livros de magia para serem queimados publicamente, reconhecendo o poder destrutivo desses objetos. Não era apenas um ato simbólico, era uma demonstração de libertação espiritual. Esses itens, mesmo inativos, carregavam uma energia que precisava ser extirpada. É um exemplo poderoso de como objetos podem carregar influências além do material. Além disso, o Antigo Testamento traz exemplos marcantes. Quem se lembra da história de Raquel escondendo os ídolos de seu pai? Gênesis 31:34. Aqueles objetos aparentemente inofensivos carregavam um peso espiritual que Deus condenava. E não é diferente hoje. Muitos mantêm itens que representam práticas ocultas ou valores contrários aos princípios bíblicos, acreditando que são apenas decoração. Mas ao ignorarmos esses alertas, podemos estar abrindo espaço para algo muito maior do que imaginamos. Por isso, é essencial refletir. O que está habitando em seu lar além de você e sua família? Analise com cuidado. Por exemplo, você realmente conhece a origem daquele colar que ganhou de presente ou daquele livro de segunda mão que comprou em uma feira? Esses detalhes fazem toda a diferença. Mas, para agir com sabedoria, é fundamental aprender a discernir o que é apenas um objeto comum e o que pode ser uma ameaça espiritual. E é aqui que a questão do discernimento ganha mais força. Discernimento é como uma bússola espiritual, apontando o caminho em meio às incertezas. Quando falamos sobre objetos que podem influenciar negativamente a energia de um lar, não se trata de paranoia, mas de aprender a identificar o que merece atenção. Muitas vezes, a resposta está bem diante dos nossos olhos, mas precisamos pedir a Deus que revele o que está escondido. Uma oração simples pode ser transformadora. Senhor, mostra-me se há algo em minha casa que não te agrada. Esse é o primeiro passo para desvendar aquilo que precisa ser mudado. O discernimento também envolve a observação prática. Repare nos padrões. Há objetos que parecem estar ligados a momentos de constante tensão ou a uma atmosfera pesada. Por exemplo, um homem relatou que, após trazer uma relíquia de um mercado de antiguidades, brigas em sua família tornaram-se frequentes. Ao orar, ele sentiu que deveria remover o item e, surpreendentemente, a paz foi restaurada. Ações como essas podem parecer pequenas, mas têm um impacto gigantesco. Por isso, não subestime o poder de uma análise minuciosa do que você mantém em casa. Cada canto, cada gaveta pode esconder algo que não contribui para o bem-estar espiritual. Você já se perguntou se há algo que está ali simplesmente por hábito ou apego? Pedir orientação divina para tomar essas decisões não é apenas sábio, é essencial. E ao agir, você perceberá que um processo de renovação começa a tomar forma, preparando o terreno para a verdadeira purificação do ambiente. Renovar e purificar não é apenas um ato físico, mas também um exercício de fé. Quando nos dispomos a renunciar a objetos que carregam um peso espiritual negativo, estamos dando um passo de coragem rumo à liberdade. Pense naquele baú guardado há anos, cheio de itens que remetem a um passado difícil. Abrir mão dessas coisas pode ser doloroso,
mas é um ato de confiança no Espírito Santo. Ele guia cada decisão, mostrando o que precisa ser deixado para trás e trazendo clareza sobre o que manter. O processo de purificação também é simbólico. Ao eliminar objetos problemáticos, você está declarando que sua casa é um espaço de paz e proteção espiritual. Uma prática simples é andar por cada cômodo, orando e pedindo a Deus que revele o que precisa ser removido. Muitos já relataram como a atmosfera muda drasticamente após esse gesto. Uma família compartilhou que, ao se desfazer de itens relacionados a práticas ocultas, passou a experimentar noites de sono tranquilas pela primeira vez em anos. E mais do que isso, a renovação transforma o ambiente em um lugar propício para receber bênçãos. Sua casa deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um refúgio espiritual. Cada objeto eliminado abre espaço para algo melhor, tanto no mundo material quanto no espiritual. E quando você menos esperar, perceberá que a presença divina estará ainda mais forte no seu lar, trazendo a paz que excede todo entendimento. Afinal, quem não quer viver em um ambiente onde a luz prevalece? Agora que você descobriu como objetos aparentemente inofensivos podem estar prejudicando o ambiente da sua casa, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Está disposto a dar uma boa olhada ao seu redor e eliminar aquilo que pode estar trazendo perturbações espirituais para a sua vida? Pense nas histórias que você ouviu aqui, nas orientações práticas e no poder transformador que esse simples gesto pode ter na sua rotina. Permita-se experimentar a renovação espiritual em seu lar. Que tal começar hoje mesmo? Separe um tempo para orar, peça discernimento a Deus e faça uma verdadeira faxina, não apenas física, mas também espiritual. Talvez você se surpreenda com o quanto sua casa ficará mais leve e com a paz que passará a reinar no lugar onde você vive. E mais importante, compartilhe essa experiência. Sua mudança pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continua aprendendo mais sobre como proteger sua vida e sua casa de influências negativas. E me diga nos comentários, qual objeto você acha que pode estar influenciando sua casa? Vamos conversar sobre isso.